Bom, agradecer a presença dos meus companheiros e companheiras, agradecer a presença dos servidores, pessoal da Câmara e outros que vieram, a imprensa. Dizer o seguinte, que na realidade essa revista ela vem sendo amadurecida há alguns meses por alguns companheiros do meu mandato que têm acompanhado esse infortúnio desde 2005. E manuseando os documentos, montando quebra-cabeça, nós fomos percebendo aos poucos que tinha algumas barbaridades que precisariam extrapolar os limites do escritório, do nosso gabinete, do nosso mandato. Tentar o máximo possível fazer com que mais brasileiros soubessem como foi montado isso, como foi montada esta farsa. Há uma farsa completa, é uma peça teatral completa de farsa. E há pequenas farsas dentro dessa peça completa. O que a revista tenta mostrar hoje é um pedaço dessa farsa, é um pedaço dela que corresponde exatamente à Câmara. Eu, como já estou há muitos anos nesse negócio, já sou mensaleiro de muitos anos, então eu faço essa revista muito mais como prestação de conta aos 260, quase 256 mil eleitores de São Paulo que me trouxeram para cá na última eleição, aos meus companheiros deputados que eu sei que sofrem muito com essa questão, aos filiados do PT, às pessoas de boa vontade no país que sofrem também. Então é para ver se a gente tenha mais uma ferramenta para poder trabalhar junto às pessoas de boa vontade, mostrando o que verdadeiramente aconteceu. A segunda coisa é que é o seguinte, daqui 50 anos, quando o historiador for debruçar sobre essa primeira década do século XXI, ele vai achar que nós vivemos uma década esquizofrênica. Se ele se debruçar sobre os jornais, revistas e as matérias que saíram e que saem nesses 13, 14 primeiros anos, ele vai achar que é um país. Se ele for ver a realidade do povo, se ele for fazer pesquisa em loco, junto com as pessoas, vai ver que é um outro país, um outro país. Nós vivemos dois mundos. Essa semana, um colunista da Folha, chamado Vladimir Saflati, debruçado sobre uma pesquisa do último Datafolha, localizou uma pista que é muito interessante. Porque já há mais de uma década, mais de 2 décadas, que o Brasil sofre, o povo sofre, um martelar diário, dizendo que o Estado brasileiro é grande, dizendo que as leis trabalhistas não prestam e é um empecilho para o desenvolvimento do emprego, dizendo que o Estado brasileiro tem que sair da economia, dizendo uma série de barbaridades. São mais de 2 décadas, não é, Berzolini? Martelando isso. No entanto, o que a pesquisa do Datafolha localizou domingo? Ao perguntar para o povo brasileiro fala, não, a legislação trabalhista é uma proteção aos trabalhadores e deve permanecer, se não melhorar. O Estado brasileiro, ao contrário de sair da economia, ele tem que entrar mais na economia, porque ele tem que dirigir a nação para a maioria do seu povo. As perguntas sucessivas foram indicando que é um outro país. Pois bem, e esses 60%, 70%, 80% do povo que se manifesta com esses dados? Não tem uma coluna sequer na Folha, ou no Estado, ou no Globo, ou no Correio Brasiliense, ou em qualquer jornal do país. Há uma desproporção entre aqueles que falam uma linguagem e aqueles que na realidade vivem o nosso país. Por isso é que daqui 50 anos nós vamos ter uma história que os historiadores não vão entender direito o que aconteceu nessa década e meia deste século. E a terceira coisa que eu acho importante também é que na realidade transformam aquilo que nós vivemos no mundo de espetáculo em simulacro. O que é isso? Na realidade as pessoas se preparam para se apresentar à televisão. O escritor italiano Umberto Eco, ele dividiu a televisão entre aquelas que nós conhecíamos que tinha os tubos, que precisava dar um tapa para pegar bem, ou pôr um bombril na antena para pegar melhor, e as novas TVs. Pois bem, 2 casamentos na Inglaterra. O casamento de uma rainha há 40 anos atrás. As televisões da época foram cobrir.
Mas os noivos e os convidados foram para o casamento. Se vestiram, se maquiaram, foram exatamente como chamam figurino de casamento. Agora, no casamento recente da rainha, as pessoas não foram vestidas e maquiadas para o casamento. Elas foram vestidas e maquiadas para sair na televisão, para atender aquilo que é a expectativa desse tipo de imprensa, desse tipo de comunicação, que não é vender aquilo que verdadeiramente é a alma, são as pessoas, o que elas pensam, mas é aquilo que eles acham que é. É esse mundo que nós vivemos. Essa revista, de forma singela, é para ajudar as pessoas a mostrar. Então eu vou falar 3 coisas sobre elas, com a permissão dos senhores. O ministro Joaquim Barbosa, a partir do procurador, ele assacou uma série de coisas, porque de fato eu tenho um roteiro, que é até um roteiro que daria um bom filme. É um roteiro que você começa a falar, você fala, nossa, esse cara de fato é um bandoleiro, esse cara de fato é um bandido, esse cara de fato é... Porque fala assim, a agência SMPIB da equipe fez a campanha. Fez a campanha. Quando eu fui candidato a presidente, e daí? Foi legal? Não. Por que que ele não fala que os 3 cheques do PT estão pagos, estão no Tribunal Superior Eleitoral, tem contrato? Por que que ele não fala isso? Depois ele fala que eu trouxe uma agência de publicidade para cá. Por que que ele não fala, como está aqui, que já havia o contrato de 2001? Que quando eu cheguei em 1º de fevereiro, no dia 26 de dezembro, havia sido prorrogado o contrato de publicidade. E que durante o ano de 2003 não foi a agência que nós contratamos, foi a anterior que operou aqui na Câmara. E fez exatamente os mesmos serviços de 2004. E pasmem, companheiros deputados, o serviço prestado de 2003 não há nenhuma irregularidade. E o serviço de 2004, segundo o ministro Joaquim Barbosa, há irregularidades. Mas aí nós vamos passando, quem que localiza, quem que faz a análise, quem que faz a fiscalização dos contratos da administração pública? Não é o TCU? Pois bem, está aqui o TCU. O TCU mandou uma equipe aqui, quem estava aqui, Bife, em 2005, no dia 27 de julho. O mensalão estourou em junho, começo de julho. No final de julho, o TCU mandou uma equipe aqui. Trabalhou do dia 27 ao dia 5 de agosto. Fez um relatório parcial. Absolutamente parcial. Provisório. Depois fez o relatório definitivo. O ministro relator só olha para o relatório provisório. Quando o relatório definitivo foi aprovado por todos os ministros do TCU, inclusive na presença do Ministério Público, quando a análise foi aprovada, não se falou mais nada. Bom, não bastou o TCU, a Câmara teve a sua auditoria, e o que aconteceu na Câmara? Foi arquivada. Meu nome sequer foi citado. Não satisfeito, o ministro Joaquim Barbosa pediu uma perícia da Polícia Federal. Muito bem, lá foi a Polícia Federal. E o que diagnosticou a Polícia Federal? Nenhuma irregularidade na Câmara. Nenhuma não. Minto. Uma irregularidade. Agora eu vou falar para vocês o paradoxo que é da vida. A única irregularidade que a Polícia Federal localizou, que foi o trabalho da IFT, o Supremo Tribunal Federal me absolveu. E tudo aquilo que a Polícia Federal diz que estava aprovado, que não tinha nenhuma irregularidade, eles me condenaram. Ou seja, você paga por ter cachorro e paga por não ter cachorro. Bom, para encurtar a conversa, queria mostrar para vocês aqui o que ocorre então com o contrato. Nós falamos, pois bem, se teve desvio, vamos ver onde está o desvio. Então vamos pegar um por um dos 10 milhões e pouco e ver onde foi gasto. E fizemos essa lista, está aqui. Vocês vão ter oportunidade de pegar. Um por um real. Contrato por contrato, está aqui. E pasmem, eu fui acusado e condenado de peculato porque
eu ajudei a desviar o dinheiro que era a comissão que a agência recebia por veiculação. Quem pagou isso? Vamos nos exemplos? Vamos lá. TV Globo, 369 mil pagou para a agência do Marcos Valério. SBT, Record e Bandeirantes, 186 mil. Abril Cultural, Revista Veja, 45 mil. Bom, extremando o nosso raciocínio, alguém poderia dizer, quer dizer que a Revista Veja ajudou a abastecer o Valérioduto. A Folha de São Paulo, 33 mil. Correio Brasiliense, 12 mil. Fundação Vitor Tivita, 8 mil. Peguei só alguns exemplos, mas vocês vão pegar todos aqui, ó, todos, os 10 milhões. Ele acusa de eu ter desviado 536 mil. O que eu estou perguntando agora, Zaratini? Eu quero que o senhor, Joaquim Barbosa, o senhor me diga o que eu desviei. Porque eu vou entrar com uma ação de regresso para que quem desviou devolva o dinheiro. Porque a ação de peculato, vocês sabem, é um crime contra o patrimônio, a consequência dele é uma ação de ressarcir aquilo que você desviou. Eu vou ter que pagar aquilo que foi desviado. Eu quero saber onde foi desviado. Ele não consegue mostrar. Por que não consegue mostrar? Vou fazer uma conta rápida para os senhores aqui. Porque veja bem, a agência recebeu 1.092. De onde provém esse 1.092? 948 mil, cláusula contratual número 9, é o produto de 15% das veiculações. Então, de 1.092, você tira 948 mil. Do trabalho terceirizado, que foram as vinhetas, que foi os cenários, que foram o que nós fizemos na TV Câmara, gastou 129 mil. E serviço direto, 14 mil. Pois bem, se o Joaquim Barbosa fala que eu desviei 536 mil, não sei se os deputados estão acompanhando, supondo que todo o serviço terceirizado tenha sido desviado, corresponde a 129 mil. Supondo que todo o serviço direto foi desviado, mais 14 mil, dá 143 mil. Mas como que chega em 536? Como que chega? Para chegar em 536, tem que entrar na verba da veiculação. Então ele vai ter que dizer, desviou da Globo ou da Veja? Da Folha ou do Estadão? Do Correio Brasiliense ou do Estado de Minas? Do Zero Hora ou do Povo? De quem foi desviado? Vai ter que dizer, porque eu preciso saber, para eu poder cobrar. Agora eu vou falar uma outra coisa que me engasga há muitos anos e eu quero terminar por aqui. Todos vocês já ouviram dizer, inclusive os nossos deputados e deputadas, que eu falei que a minha mulher foi no banco pagar uma conta de TV. Gente, o ministro Joaquim Barbosa escreveu isso, assinou. Ao escrever, ele remeteu para um documento no meio do processo. Exemplo, folha 69 mil, parará, barará. Quando você vai naquela folha, você olha, não há nada dizendo que eu falei que a minha mulher foi pagar a conta. Se alguém encontrar uma declaração minha dizendo isso, eu pago 1 litro de vinho. Porque não existe. Agora, alguém parou para pensar um minutinho e falar, mas como que o João Paulo ia falar uma bobagem tão ridícula como essa, tão imbecil como essa? Então o que eu fiz? Eu recuperei para os senhores as contas da TVA, porque é impossível ser uma mentira assim. Então vamos ver aqui, ó, TVA, Banco de Compensação, Banco Rural. Quantas agências tinha em Brasília? Só aquela. No nome de quem está? Márcia Regina Milanésio Cunha. Pega o valor de 10 do 8, R$100. Pega o valor de 10 do 9, R$200. Pega o valor de 10 do 10, R$100. Tinha ou não tinha uma diferença na conta de TV? Eu informei a CPI que a minha mulher tinha ido lá buscar informações de como resolver esse problema.
Assim como o meu companheiro Luiz Carlos, que trabalha comigo, foi ver um problema lá, e a Silvana, que Deus o tenha, foi resolver um outro problema. É isso que eu falei. Mas ninguém pôde ver se era mentira ou se era verdade, gente. Eu pago isso há tantos anos e ninguém. Uma ministra do Supremo Tribunal falou assim: não, as pesquisas foram feitas, foram uma forma de... esqueci uma forma de simular. Gente, volto a repetir, o escândalo do Mensalão foi em julho de 2005. As pesquisas foram realizadas em 2003. Está aqui para vocês verem, vocês vão ver. Carapicuíba, 101 páginas. Feito quanto? Agosto de 2003. Osasco, junho de 2003, 94 páginas. Jandira, 92 páginas, setembro de 2003. Cutia, 67 páginas, dezembro de 2003. Como que eu ia falsificar 4 pesquisas de 2 anos pretéritos? Como que ia fazer isso? Será que ninguém parou e falou assim: pô, peraí, isso aí deve ser verdade? E a nota fiscal? E o recibo? Não vale nada. Não vale nada. Ou seja, eu fui acusado de peculato porque o recurso que a agência recebeu como comissão que a agência recebeu como comissão dos anúncios, diz que eu desviei. Depois diz que eu pratiquei ato de ofício quando nomeei a comissão especial de licitação, que vale a pena também os senhores dar uma olhada depois, na página aqui, ó, na página 13 para vocês verem. Quando foi fazer a licitação, o departamento técnico da Câmara, aliás, diga-se de passagem, brilhantemente, que é uma equipe técnica muito boa, repetiu de 2001. Então, para os senhores verem, em 2001 foi feita uma comissão especial de licitação. Quem assina a comissão especial de licitação? Presidente Aécio Neves, 29 de junho de 2001. O que nós tínhamos que fazer para repetir a mesma licitação? Repetir uma comissão. 28 de agosto de 2003, repetir uma comissão especial de licitação, igualzinho. Bom, os membros da comissão, então, talvez tenha tido alguma coisa nos membros. Muito bem. Os membros, 3 dos 5 membros, 3 membros são os mesmos de 2001 e de 2003. Aliás, o senhor Ronaldo, que presidiu a comissão, eu não conheço até hoje. Se ele estiver aqui no meio, me perdoa, mas eu não conheço ele. Então, esse foi o ato de ofício que eu assinei, que ele me imputa a corrupção. Bom, poderia ficar falando para os senhores que cada documento aqui, dá para a gente ficar falando bastante tempo, né? Mas eu queria encerrar dizendo aos companheiros que essa é uma luta que não vai terminar agora. Não vai terminar agora. Para nós do PT, ela vai continuar por muitos anos. Vai continuar por muitos anos. Alguém acha que agora, prendendo o Zé, prendendo o Genuíno, me prendendo, vai acabar, julgando os infringentes? Não vai acabar. Não vai acabar, gente. Alguns ingênuos do PT acham assim: vamos encerrar rápido, porque assim não alcança a eleição. Mas em 2006, como foi? Em 2008, como foi? Em 2010, como foi? Em 2012, como foi? Em 2014 vai ser diferente? Claro que não. Então nós vamos ter muita coisa para falar ainda, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu vou cumprir aquilo que for me designado. Queria que os companheiros da bancada aqui ficassem firmes, que eu vou ficar aqui ainda muito tempo com os companheiros. Que todos nós que acreditemos, fiquemos firmes. Porque a nossa força de quem está processado nessa situação é você olhar para fora e ver as pessoas mais fortes ainda. Mais fortes. E eu quero encerrar dizendo para vocês que tem uma artista paulista que foi nacional, chamada Tarsila do Amaral, que fez grandes e belas obras. E ela teve um amante durante um período da vida dela, que depois casou, chamava Luiz. E toda vez
elas se correspondiam com carta, era uma época que tinha carta. Aliás, eu estou dizendo por aí que se eu for preso, porque eu corro o risco de ir para o regime fechado, se eu perder o infringente que será julgado na frente. Da minha parte não há nenhum problema. Se Mandela ficou 27 anos, longe de me comparar ao Mandela, eu posso suportar um tempo, não há nenhum problema. Nenhum problema. O que eu não quero é ficar sozinho lá. Para não ficar sozinho, nós temos uma forma que a gente poderia estabelecer, que eu já combinei com uma pessoa ontem, uma jornalista ontem. Eu quero que vocês mandem cartas para mim, que eu respondo todos vocês com certeza, porque eu vou ter muito tempo para escrever. Por que eu estou falando isso? Porque a Tarsila do Amaral, como ela tinha um romance, que era um romance muito escondido, etc., toda vez que ela terminava a carta dela, ela dizia o seguinte: e aí vai o meu coração. Então, o que eu queria deixar para a nossa bancada, para as pessoas que vieram aqui, para todas as pessoas de bem, se eu puder deixar uma coisa para vocês, além da certeza, porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz, eu sei da minha vida, e sou muito seguro de falar que eu nunca fiz nada errado, nada errado. Se eu tivesse que fazer, não faria aqui, porque vocês sabem, eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Eu estou com 7 mandatos, eu moro na mesma casa, na periferia de Osasco, chamado Vila São José. A minha opção contra a fortuna, contra a riqueza, não é por disputar moral com ninguém, foi por uma opção de espírito que eu fiz, espírito. E vou dizer para vocês quando surgiu essa minha opção. Eu tinha 11 anos de idade. A minha mãe era empregada doméstica, trabalhava na Barra Funda. Nós morávamos no Alto do Farol, em Osasco. 20 para 7 da manhã, a minha mãe pegava o trem. E eu ia agarrado à mão da minha mãe, pegava o mesmo trem. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica, eu ficava o dia inteiro com o operário enchendo um vidrinho de um produto parecido Pinho-Sol. Enchia, fechava, rotulava, botava na caixa, fechava, isso que eu fazia, o dia inteiro. Como não era longe a fabriquinha da casa que a minha mãe trabalhava, na hora do almoço eu ia comer lá, porque minha mãe que fazia a comida. Quando eu chegava para comer, a comida que a minha mãe fazia, a patroa dela não deixava eu comer na sala e na cozinha, eu comia do lado de fora. Foi aí que eu percebi a diferença que existe entre o capital e o trabalho. A partir dali, eu passei a sonhar uma sociedade diferente. E eu fiz disso razão da minha vida. Posso momentaneamente estar ferido, como eu sei que estou. Posso, não tem problema nenhum. Mas, da forma que eu encerrei falando da Tarsila do Amaral, deixo com vocês a revista, e em cada revista um pedaço do meu coração, que é para a gente lembrar que nós somos do lado do bem. Tá bom? Obrigado, gente.